Bom, então, boa noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma atividade do PET, que é o colóquio, né, dos PET Matemática. Hoje teremos a apresentação da aluna Daniela Caetano, do grupo PET, e ela vai falar, então, sobre a questão indígena no Brasil. Pode ficar à vontade, Daniela. Obrigada, Rafael. Então, falando um pouquinho da questão indígena do Brasil, então nós vamos começar falando sobre a cultura, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é uma cultura muito vasta e diversificada. A maioria das pessoas pensa que é tudo igual, que é tudo do mesmo jeito, e na verdade não é, né? Cada tribo indígena tem a sua cultura de forma diferente, né? Tem os seus rituais diferentes, e assim se segue, né? Todas as suas tradições. Antes da colonização, os índios habitavam o território que hoje é o Brasil. E algumas culturas, né, dentro da cultura deles, alguns pontos eram similares, sim, né, organização social sendo o coletivismo, então eles viviam todos juntos, né, na aldeia, a ausência de política, de Estado e de governo, a ausência de uma moeda, então era tudo, e trocas mercantis, era tudo compartilhado, né, como a vida era baseada no coletivismo, era tudo compartilhado. Religiões politeístas, baseadas nos elementos da natureza, e a ausência da escrita. Então, esses eram pontos incomuns, apesar de serem desses índios terem culturas diferentes de modo geral, tinha alguns pontos em comum. Os povos indígenas, eles exploraram durante séculos os biomas do planeta, e por isso eles têm muito a ensinar para nós sobre a relação do homem com a natureza, que é algo que aparentemente a gente ainda não aprendeu, né? A gente vê tanto desmatamento, o aquecimento global, são tantos fatores que poderiam ser atenuados se a gente tivesse uma relação melhor com a natureza, e então o povo indígena tem muito a nos ensinar nesse sentido. No Brasil, após mais de 4 séculos de expropriação, tortura e escorraçamento, esse povo lançou o direito de habitar áreas demarcadas e protegidas por lei. Então, o direito a ter as suas reservas indígenas e as suas terras foi um direito conquistado pelos indígenas depois de muito tempo, né? Desde que os colonizadores chegaram ao Brasil, esses povos eles foram muito explorados. Então, por esse motivo, eles perderam suas terras, alguns perderam a sua identidade ou quiseram que se perdesse a sua identidade. Então, depois de muito tempo, foi uma conquista para eles conseguir alguns territórios protegidos por lei. Obviamente, territórios muito menores do que o que eles tinham, né? Do que era deles por direito. Mas ainda assim, territórios que são deles e que não podem ser tirados. Né? Para o índio, a terra onde ele mora, ela é muito mais do que um meio de subsistência, um recurso natural. Ela representa um recurso sociocultural, né? Ela representa uma identidade, ela suporta a cultura, o modo de vida daquele povo. Então, se para nós o lugar onde nós vivemos é só um lugar onde o lugar onde nós moramos, é só um lugar onde nós vivemos, onde nós buscamos um meio de sobreviver e tal, para os indígenas não. A terra deles, ela é muito além disso, né? Ela é um suporte para a cultura, é uma forma de manter a cultura deles viva. Então, por esse motivo, a Constituição Federal, no artigo 231, colocou as reservas como bens da União, ou seja, essas terras indígenas, elas não podem ser alienáveis, elas não são alienáveis e elas são intransferíveis, ou seja, elas não podem ser usadas para outros fins, né? Elas só são de uso exclusivo da etnia. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, ela é uma instituição federal vinculada ao Ministério da Agricultura e é responsável por gerenciar a política indigenista no Brasil. Então, ela que ajuda na demarcação das terras, estabelece as condições, as ideias de justiça, sustentabilidade social, além de impedir as invasões nesses territórios. A demarcação de terras, além de valorizar a cultura dos povos indígenas no Brasil, também é muito importante para combater o desflorestamento e contribuir na preservação das espécies da fauna e da flora. Nós vamos entender com alguns dados estatísticos o porquê que é tão importante a demarcação dessas terras indígenas e a manutenção da cultura desses povos. Nós temos como exemplo o desmatamento da Amazônia Legal. A Amazônia está sendo drasticamente destruída, isso nós sabemos. Só em 2018, mais de 1 bilhão de árvores foram perdidas.
Gente, 1 bilhão de árvores é 1/7 da população mundial, é muita coisa. Esse foi o maior desmatamento dos últimos 10 anos. E quase 20% da Amazônia já foi desmatado. Né? Os cientistas afirmam que estamos muito perto de atingir um ponto que não será mais possível reverter os impactos dessa destruição. Porém, apesar de todo desse desmatamento, todas essas questões muito difíceis, né, muito sérias que a gente está passando na Amazônia, os dados vistos por satélites mostram que as terras indígenas funcionam como uma barreira para o avanço do desmatamento nessas áreas. Então, onde tem terras indígenas, onde tem terra por lei que é dos indígenas e que não pode ser tirada deles, né, desses povos, o desmatamento ele acaba sendo menor. Então, esses povos, eles ajudam a barrar o desmatamento. Daí a gente vê a grande importância de se manter as terras que são por lei desses povos, e não só essas são por lei, né? Da importância que se tem de não tirar os povos indígenas das terras deles. Né? A gente vê as consequências drásticas de tê-los tirado antes, né? Que o desmatamento acabou avançando muito e pode chegar a um ponto que não dá mais para ser revertido. Esses dados que eu apresentei são do Greenpeace, então eles mostram como tem sido importante os indígenas nessa situação da Amazônia para que a coisa não piore ainda mais, né? Porém, a gente tem alguns empecilhos nesse sentido, porque ainda existem projetos de lei, um deles, o mais conhecido, é a PEC 2015, que tentam incorporar as terras indígenas para a agricultura. Essa PEC 2015, por exemplo, ela modifica as regras para demarcação de terras. Então, se ela for aprovada, ela já está em processo de aprovação, e se ela for aprovada, o que vai acontecer? Os indígenas ainda vão perder mais território. O território deles já é muito pequeno comparado ao que eles tinham antes da colonização. Então, eles vão perder ainda mais território. Com isso, as barreiras para o avanço do desmatamento vão diminuir, então o desmatamento vai aumentar. E aí, incorporando essas terras indígenas para a agricultura, as consequências para a nossa fauna e para a nossa flora podem ser muito grandes, né? A gente sabe que as reservas indígenas, além da cultura que elas abrigam uma vasta variedade de plantas, de animais, e aí perder esses animais, essas plantas, é uma perca da identidade indígena, mas também é uma perca da identidade cultural brasileira, né? Eles fazem parte da nossa identidade, da nossa cultura. Então, é muito importante a gente estar sempre atento a essas questões, porque é muito nítido como é uma bola de neve, uma coisa leva a outra. E aí, dentro disso, a gente tem a influência, além dessas questões, né, da importância dos indígenas para a manutenção da nossa fauna, da nossa flora, e para a contenção do desmatamento, a gente tem a influência deles na nossa cultura. Os indígenas, para se expressar culturalmente, eles usam a sua língua de origem e as suas tradições, na música, na dança e em outros aspectos, né? Assim como todos nós expressamos a nossa cultura através da forma como nós nos comunicamos, né? A gente pode ver pelas diferenças nas regiões do Brasil, pela forma como nós nos alimentamos, pelas músicas que nós ouvimos, e os indígenas são assim também. A influência da cultura indígena no Brasil está presente em diversos traços tradicionais, como, por exemplo, em comidas típicas. Então, a gente tem comidas típicas que são típicas deles e que também são típicas nossas, né? Então, a cultura indígena ela é extremamente influente na cultura do brasileiro. Então, a gente tem como, por exemplo, a farinha de mandioca, a canjica e vários produtos que são derivados da mandioca, né? Que para eles é um produto de muita subsistência. A gente tem objetos como a rede, aquela rede que a gente gosta de descansar num domingo à tarde, debaixo de uma árvore. O filtro dos sonhos, que muita gente conhece, já deve ter visto, ele também é um objeto indígena. O uso de ervas medicinais, então, por exemplo, a camomila, né, para acalmar, em chás, a babosa, que as mulheres muitas gostam de usar para o cabelo, para a pele, para hidratação, o boldo, que também é usado para o chá. Então, são diversas ervas medicinais que a gente passou a conhecer com base na cultura indígena. Se não fosse por eles, talvez a gente nem conheceria hoje. Nomes de animais
Então, nomes em Tupinambá, por exemplo, de peixes como baiacu, lambari, tem a piranha também, são todos nomes indígenas. Jiboia, nome de outras cobras também. Tamanduá, que é o nome de um outro animal. Então, são todos nomes derivados do Tupinambá, nomes tupinambás. Então, ou seja, nomes indígenas que dão nomes a coisas que nós conhecemos, a animais e plantas que nós conhecemos. O folclore e a religião, as festas tradicionais e a relação com o meio ambiente, né? Como eu comentei no início, os indígenas têm muito a nos ensinar nessa relação com o meio ambiente. Outra coisa que é muito influente deles são os nomes de cidades. Nós temos, por exemplo, Uberaba e Araxá, né? Uberaba, nossa cidade, significa águas claras e cristalinas, e é um significado dado por uma tribo indígena. Araxá, que é o nome de uma cidade vizinha aqui, é o nome de uma tribo indígena, né? Os índios araxás, que eram muito comuns naquela região. Então, a gente vê que eles são extremamente influentes na forma como nós nos comportamos, no que nós comemos, e na nossa cultura de modo geral, né? Então, os indígenas, eles compõem a identidade do povo brasileiro. As aldeias mais isoladas, elas ainda preservam muito a maneira significativa da cultura indígena, né? De viverem isolados nas suas aldeias, o modo de vida coletivo, as religiões politeístas, a extrema conexão com a natureza, mas a realidade hoje em dia de grande parte dos índios, eles estão inseridos em duas culturas, na cultura nativa deles e na cultura imposta pela modernidade. Não é que eles estão errados em viver na cultura imposta pela modernidade, mas é como o que eu escrevi aqui tá colocado. Ela foi imposta pela modernidade. A modernidade fez com que eles acabassem precisando misturar sua cultura com a nossa cultura. Né, que eu trouxe uma imagem meramente ilustrativa, né? Mas é o que acontece muito. Muitas das aldeias, hoje em dia, a gente tem aldeias urbanas. Como as terras demarcadas, né, para os índios, elas são extremamente demarcadas, as terras demarcadas não podem ser tiradas deles. Porém, o que há em volta delas pode ser dominado, digamos assim. Então, a gente vê aldeias cercadas por grandes cidades, por grandes construções, né, ou pelos meios urbanos mesmo. Então, com isso, a gente acaba tendo aldeias urbanas, que são essas que misturam a cultura nativa com a cultura imposta pela modernidade, né, com a modernidade. E aí, chegando num ponto, falando um pouquinho sobre essas questões indígenas no Brasil, a gente tem a matemática, né? Eu não poderia deixar de falar sobre a matemática. A matemática, ela está extremamente presente na cultura indígena, nas pinturas e nos artesanatos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a etnomatemática, né? Para vocês aqui que não sabem, a etnomatemática, ela é a arte ou a técnica, perdão, de explicar, de conhecer e de entender a matemática em diversos contextos culturais. Então, quando a gente entende a matemática em diversos contextos culturais, nós podemos concluir que todos os povos, entre eles os povos indígenas, criam um conhecimento matemático diferente a partir das suas próprias necessidades, experiências e culturas. Então, para os povos indígenas, né, a conexão deles com a matemática, eu trouxe como, por exemplo, os grafismos e a simetria. Como vocês podem ver nessa primeira pintura aí, ela está em preto e branco, mas tem pinturas coloridas também. A extrema presença do grafismo, né, das linhas retas, nessa pintura nas costas, né, desses indígenas aí da figura ao lado também. E a simetria, né? Eu acho que vocês vão se lembrar da simetria. A gente consegue, aqui eu não tenho a canetinha, mas a gente consegue demarcar quais são os eixos de simetria. Aqui, por exemplo, onde eu estou passando o cursor, não sei se dá para ver, a gente tem um eixo de simetria nessa imagem, na primeira linha aí, um eixo de simetria de reflexão, né? Um lado é reflexo do outro lado. Então, mostra a extrema presença da matemática também na cultura indígena. Então, eles têm muito a nos ensinar, inclusive na matemática, né? Nas pinturas que eles fazem, nos artesanatos. Eu não consegui encontrar para mostrar para vocês, mas teve um evento, né,
do qual a UFTM foi a universidade que recebeu esse evento, um evento online recentemente, que é o evento de história sobre história da matemática. E nesse evento tinha um mini curso que falava só sobre a relação do povo indígena com a matemática. Então foram apresentados vários artesanatos, inclusive animais feitos de madeira, onde os detalhes feitos nesses animais são sempre levando em consideração grafismos, linhas retas, a geometria. Como vocês podem ver, até nesses elementos que eu coloquei nos slides, esse elemento azul e lá no início o rosa também, né, são exemplos de grafismos e de simetria que são usadas pelos povos indígenas, né? Ou seja, inclusive nas suas pinturas a gente tem matemática. Então, aqui eu já terminei, mas essas são as referências, mas só para falar para vocês que como é importante a gente olhar para essas culturas, né? A cultura indígena, ela é o berço da cultura brasileira, nós podemos dizer assim. Eles são os nossos povos originários. Então, entender que toda cultura, ela é berço de aprendizado. Não só daquilo que ela ensina, né, da cultura indígena, mas também de aprendizado para coisas que nós conhecemos como a matemática. Toda cultura ela pode oferecer um conhecimento matemático diferente, e a cultura indígena não é diferente disso. E é isso. Ok, Daniela, muito obrigado aí pela sua apresentação. Né? Interessante que você foi falando aí sobre a cultura indígena, né? Assim, antes mesmo de chegar nessa parte de falar assim, né, do que ela traz para a gente, né? Porque assim, meio que a gente está enraizado, né, de várias formas assim, que vem da cultura indígena. E eu já vai pensando, ó, Uberaba eu sei que é o nome indígena, né? Então aí depois você foi trazendo essas coisas, né? Então, na verdade, acho que a gente tem muita coisa que veio né, dessa tradição indígena, né? Que, como fala, né? Foram os primeiros povos dessa terra, né? Então, como são os Sim, primeiros povos, é bem natural que muitos nomes, igual você colocou, nomes de animais, nomes de plantas, isso é, é natural né, que venha dos primeiros povos que habitaram essa região, né? Então é muito comum isso e muito interessante, né? Tá conhecendo um pouquinho mais sobre as questões, sobre os povos e ainda mais, né, em momentos, né, que a gente está tendo aí, tá sempre tendo uma rediscussão, opa, sempre rediscutindo a questão de demarcação das terras, então tá, assim, é um assunto sempre está em pauta né, nos telejornais e tudo mais, e né, agora principalmente, né, com a questão do coronavírus aí também, então acaba que esses povos eles estão, né, mais suscetíveis a pegar a doença e acabar sendo dizimados aí por conta disso, como aconteceu no início da pandemia, né? Mas é muito bom tá vendo. E é legal também ver a questão da matemática por trás, assim, né, os conceitos matemáticos que são abordados, querendo ou não, mesmo que de forma não explícita, né, assim, explícito que eu falo assim, né, em termos de algébricos, né, mas você vê muito as formas geométricas presentes aí na cultura, como você colocou, nas pinturas, né, nos traçados das cestas e tudo mais, né, então é uma questão bem legal e muito interessante, né? E ainda bem, que bom que você também comentou falando aí sobre a etnomatemática, né? Porque assim, a matemática, né? Desde que o mundo é mundo, ela é estudada. Então, assim, hoje é claro que a gente tem a matemática que a gente estuda vem aí da matemática oriental, da grega, né? E ocidental e tudo mais aí, mas se você pegar, né, desde os primórdios da Terra, aí, né, desde os primórdios da população, você já tem essa questão da matemática. Então, assim, você estuda a matemática africana, porque todos os povos, querendo ou não, desenvolveram a matemática. Então, os índios também desenvolveram, os incas, os maias, né, as populações africanas. E aí você pega também ali pessoal dos Orientes, os mongols lá e tudo mais, né? Então, sempre acabou que assim, né, um padrão, né, vamos assim dizer, foi o que foi gerado para o mundo, né? Mas
tem também a matemática desses povos, né? E é interessante, e aí que entra a etnomatemática, é estar estudando essa matemática, né? A matemática presente ah, né, nesses diferentes povos, como que eles estudavam, como que eles viam, né? Alguns conceitos e tudo mais. Então, bem legal a sua apresentação. Gostaria de agradecer aí, né? Pelo colóquio. Alguém tem algum comentário que gostaria de fazer? Eu que agradeço. Paulo? Não? É que eu acho muito importante essa reflexão, sabe? Porque a gente. Acho que está A baixo, questão Paulo. indígena. Ah, vou tentar arrumar aqui. Tá Agora acho que conseguindo? melhorou. Melhorou? Melhorou. É porque eu acho interessante, porque essa questão da reflexão, né, dos povos originários me lembra muito a iniciação científica com o professor Lúcio, porque nem a Dani falou, né, muitas vezes a gente esquece eles por conta dos problemas, né, que a gente mesmo já está passando, mas a gente esquece que eles estão à margem da sociedade por conta que a maioria das pessoas despreza a cultura, despreza a origem, quando tudo, na verdade, está intrínseco à nossa cultura como um todo. Por exemplo, o uso de brincos, cultura indígena. O uso de maquiagem, cultura indígena. Colares, né? Colares, cultura indígena, entendeu? Então, todas essas coisas a gente herda e a gente ainda fica com um olhar crítico para os povos indígenas, como se eles fossem estranhos, quando na verdade, inclusive o banho todo dia é cultura indígena. Porque na Europa não se tomava banho todo dia, lá é frio. Lá não se toma, na verdade. Meus amigos europeus falam que eles não tomam banho todo dia. Então, assim, isso é cultura brasileira por conta dos índios, entendeu? Então, aí, se você tem tantas influências e as pessoas ainda viram para os indígenas como se eles fossem, sabe, tipo, reles, ou sei lá, um verme, ou uma parte da sociedade que não é importante, quando na verdade eles estão praticamente guiando a cultura. Aquela questão que houve das queimadas da Amazônia, para mim, por exemplo, foi uma perda enorme para a gente, porque aquelas queimadas incontroladas, isso por conta dos desmatamento, né, que a Dani elencou também, e que se a gente não continuar discutindo, se a gente não continuar ficando indignado e dando nossa voz, sabe, em alguma forma de protesto, isso vai continuar sendo feito. E nada vai ser, nada vai mudar enquanto a gente não mostrar que a gente está indignado com isso. Igual ela falou dessa PEC de 2015, né? Se isso for provado, é pior ainda. Imagina uma lei apoiando o desmatamento, que já acontece, porque a gente já sabe que os fazendeiros lá na Amazônia, eles vão invadir nas terras sabendo que não podem, eles invadem, entram em conflitos, eles só ficam fugindo dos guardas da FUNAI. E tem várias reportagens disso no Fantástico, tem várias reportagens disso no Globo Repórter, enfim, vários programas que eu gosto de assistir, que eu amo programas socioambientais, e falam disso, sabe, dos fazendeiros, do quanto eles ficam nessa ilegalidade por conta de dinheiro, por conta de ganância. E uma coisa que está conectada, né, talvez não diretamente, né, Dani, mas eu acho muito legal também falar, é a questão do veganismo. Porque por que esse desmatamento ganha tanta força? Por conta da consumo de carne que a gente tem, né? Então os fazendeiros, eles invadem para desmatar para criar gado. Então, assim, um movimento político do veganismo veio também nessa linha de pensamento, para defender os povos indígenas, defender nossas matas. Porque eles defendem que esse consumo, uma vez que as pessoas diminuíssem o consumo das carnes, né? Não teria por que esses fazendeiros continuarem desmatando, porque tipo, não teriam para quem vender, teoricamente, entendeu? Então eu acho que é um movimento também interessante de se pensar. Eu mesmo, eu sei que hoje em dia eu gosto muito de carne, mas eu tenho repensado muito meus hábitos, sabe, para reajustar isso, porque isso realmente faz sentido. E não é nem questão de, coitado do animal, porque, tipo assim, tá, também já é uma violência enorme que os animais sofrem pra chegar no nosso prato. A gente só não vê, que a gente compra pronto lá no supermercado, né? Então, mas assim, eu acho que tudo está conectado, sabe? Essas questões de ambientais com os povos originários. E é isso que eu queria dizer mesmo. Obrigado, Dani, por trazer esse assunto pra gente, viu? Muito obrigado. E obrigado, Rafael, por ter me deixado falar. Não, tá Ó, oh, tranquilo. Stephanie é vegana, que legal. Tá bom, Ana. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa?
Tá? Bom, gente, devido ao horário nosso aí, né, como vocês vão ter aula em seguida, então vamos encerrar então por aqui a apresentação. Muito obrigado, Daniela, aí pelo colóquio. E o nosso próximo colóquio, seguindo a nossa ordem, é o Elaman também. Tá, Elaman? Então, e aí, uma próxima data para o colóquio poderia ficar para o dia 8 de junho. Tá? Seguindo as datas aí. Então, acho que o próximo colóquio poderia ficar então para o dia 8 de junho. Tá? Bom, galera, então é isso. Gostaria de agradecer a todos aí pela participação aí no colóquio e na reunião. E nos vemos então na próxima semana, tá? Até mais então. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada Até pela semana que vem. atenção. Até Boa semana noite que a todos. vem. Até semana que vem. Boa aula. Até semana que vem, galera. Obrigado, Dani. Tchau. Brilho!